videozinho alfa aqui. Eu pré-intitulei aqui umas situações pandêmicas, né? Porque assim, teve situação a ver com a situação pandemia, e vou aproveitando para que isso sirva de mais um alô profissional para todo mundo aí, tá? Aí, deixa eu dar uma ajeitada aqui. Vamos ver como é que eu paro aqui. Falou, tá bom. Queria mostrar um livrinho aqui, fica de propaganda lá, se der pra ver, beleza, tá lá. Em Busca de Cristo, o nome do filme que eu fiquei pra ver na internet. Aí quando acabei, consegui assistir, aí vi que era uma história verídica. Rapaz cético que buscava situações em provas mais concretas sobre a veracidade de Cristo, e aí acabou criando vários livros. Aquele ali é o Em Defesa da Graça, o de trás é o Em Defesa da Fé, e tem o próprio Em Defesa de Cristo, que eu estou esperando chegar. Então vamos ao que interessa. Já estou aqui saindo do foco da perspectiva, aqui ficando tudo errado no vídeo aqui. Bom, eu prefiro passar situações que ocorreram comigo do que ficar pegando o fulano, beltrano, o ciclano, essas coisas aí e tal, que eu acho que isso aí é uma infantilidade danada. Então vamos lá. Então eu vou passar um pedacinho no caso pessoal aqui ocorrido e vou continuar na explanação. Eu passei por duas infelicidades de ter que tratar de dois canais aí de minha boca, né? E coincidentemente eu pensei que fosse alguma coisa de bruxismo, de se tivesse a ver com um treino, de forçar muito o maxilar, enfim. Porque foi com um intervalo de uns 15 dias de um para outro. Então não sei se de dormir, ficar pressionando os dentes, sei lá, enfim. A própria dentista orientou que realmente o músculo da face pode até arrebentar um dedo, né? É o mais forte que a gente tem, enfim. E aí eu fui para ser tratado, tal, legal. Fui tratado até de emergência no final de semana, que ocorreu isso praticamente em finais de semana. A preocupação, porque, poxa, nós estamos numa pandemia, eu vou entrar num local, vou tirar a máscara, vou ficar um tempo de boca aberta, respirando lá e tudo mais, enfim. Aí eu fui, né? Fiz as operações lá. E aí, de direto e reto ao título das situações pandêmicas, o que me aconteceu? Eu tive uma queda de energia vital e uma baixa na imunidade, porque é uma situação de operação, né? E aí eu tive febre. Aí eu falei, pronto, né? Dancei, peguei essa porcaria desse coronga aí, né? Como a gente brinca aí. E eu havia feito o segundo canal num sábado, aí à noite eu fiquei meio ruim. Aí haviam me passado um tal de nimesulida, que era pra não recomendo isso aí, se vocês não sabem para que serve, consultem o dentista de vocês aí. E que é um anti-inflamatório. E aí deu uma resolvida. Aí chegou no domingo e tal, fiquei melhorzinho. Chegou segunda, arreei. Aí 38 de febre. Falei, pronto, né? O coronga dá esse treco aí. Falei, dancei. Na terça também. Aí quando eu voltei a tomar esse negócio da nimesulida, eu tomei até a ivermectina, não tive revertério nenhum. Não tô fazendo urina colorida, ruim, escura, que acaba, mata fígado, não sei o que. Eu acho que todo remédio em excesso, né? Também não posso ficar recomendando isso, mas eu fui por pesquisas que eu vi de médicos falando, enfim, cada um fala uma coisa, a medicina funciona desse jeito, então não recomendo nada a ninguém aqui. Tô dizendo o que eu fiz. E aí eu nessa precaução e tal, e falei, bom, vou até na Santa Casa, porque é impossível, a informação de que é impossível, de quem me tratou, que que você não pega nada aqui, porque é impossível, e porque no dente não faz isso, e porque é impossível. Aí tá bom. 3 farmácias ao redor de casa que eu passei, falei, vou passar nas 3, vou perguntar nas 3 sobre a situação.
e mais a plantonista do hospital lá que eu fui, na Santa Casa, ainda me confirmou, não, é óbvio, isso aí você teve por causa do seu dente. Porque as reações extras, que são um pouco mais comuns a essa situação dessa porcaria desse coronavírus, você não tem. Sua oxigenação está boa, seu pulmão está limpo, eu tirei chapa lá e tal. Eu falei, pô, não, graças a Deus. Só que olha o perigo. Aí nessa situação, ela ainda confirmando, pô, mas ninguém garante que você possa levar isso para sua casa. Eu cheguei aqui igual um defumador mesmo, peguei um negocinho de álcool lá, espirrei na perna, na cabeça, na roupa, na frente, tudo que eu alcancei, um pedaço das costas. Tirei a roupa, joguei no tanque, fui pro banheiro, tomei um banho e tal, e graças a Deus esperei para ver, né? Fui com 2 máscaras na situação, uma que era específica a um bloqueio de vírus e uma outra simples por baixo até. Porque eu já tinha usado mais de uma vez aquela principal, né? Eu falei, bom, então graças a Deus nada. Então por que são as situações pandêmicas assim? Porque depois, quando na segunda vez que eu fui ser tratado, aí eu fui escutar a lorota de que mas você não podia, porque você tem que ter tantos dias, 10 dias, 15 dias, e ficar em casa, e blá blá blá, e não sei o que lá. Aí começa a situação do profissionalismo que eu quero passar para vocês. Primeiro erro vital, assim. Eu recebi 2 contatos em 2 comunicações, uma da principal, dona do consultório, e outra de quem trabalhava para a pessoa. Uma falou uma coisa, a outra falou outra. Em umas situações até de marcar horário, isso e aquilo. Meu áudio passado para as 2 foi assim, falou, olha, foi feita uma prévia de um curativo, mas não tratado o canal, então eu não sei, isso nunca me ocorreu, é que eu brinco, né, a velhice. Então se você tem que ficar, se eu posso ficar mais alguns dias, eu fico em casa, como de um lado, né, para não acontecer nada no outro e tal, fico tranquilo aqui, vou ficando de molho, depois eu apareço aí, a gente trata e faz. Você tá sentindo alguma coisa? Disse minha principal pessoa. Eu falei, não, passou, não tô mais, acho que foi por isso e tal. Bom, então você venha. Eu falei, tá bom. Na mesma situação, como para quem trabalhava lá, a própria secretária, no caso, eu falei, olha, é isso aqui, eu não vou negar, eu tive febre na segunda, na terça, minha situação foi marcada para a quinta, e se vocês não quiserem, eu não vou. Perdão. Não vou, né? Fazer o quê? Aí a dentista, no caso, falou, não, venha, porque senão pode infeccionar. Então tá bom. O que subentende-se quando um escritório é bem, um consultório, uma empresa é bem comunicativo? Eu sou proprietário da situação, eu orientei aquilo lá para que a pessoa venha. Isso que no primeiro tratamento, no primeiro canal, pelo que eu entendi, elas já haviam sido vacinadas. Então, eu sou o principal do local, eu chego para os meus subordinados, não estou falando de modo pejorativo aqui, nem de escravidão aqui, nem nada, mas estou falando de uma situação real, por quem é que manda no negócio, e eu aviso, falo, não, ó, a pessoa comentou, nós vamos acreditar e vamos, e ela vai vir para ser tratada lá e tal, e acabou. Tá, tudo bem. Aí a pessoa que me tratou preocupada, perguntando novamente, mas o que você está sentindo e como não sei o que, olha, é isso aqui, não tem a característica disso daqui, e blá 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 e tal. Tá bom. Tratou e tal, senti um pouco de desdém, mas pelo menos o serviço até agora não me infeccionou, não dei nada, foi feito, foi há 2 semanas. E aí, no final, fui parar para ouvir graça. De que, mas você não podia, mas não sei o que lá. Só que é o seguinte, o recado dado, transmitido para a secretária de querer me falar algo, ela não ouviu. Então o que já me condisse? A própria proprietária da situação não teve o seu profissionalismo de comentar ao seu subordinado, de falar, olha, se eu mandei, a pessoa vira e ponto final. Outra coisa, você trabalha para alguém, como no último vídeo aqui que eu já lancei, que eu já comentei, deixei até na descrição, se você é estagiário, você é estagiário, se você é um empregado, você é um empregado. Eu tenho 20 anos de formado, a pessoa que me tratou tem 20 anos de profissão também, pelo que ela me havia comentado lá numa outra conversa.
você se queima profissionalmente falando. E olha que a pessoa trabalha por uma ordem aí de uns profissionais liberais aí, de renome, etc. Porque eu fui lá através da profissão do meu pai, que é nessa compatível, então indicou, fui lá, sempre fui bem tratado, ótima profissional em questão. Quem me acudiu ali e fez os meus canais, até se especializou, uma pessoa mais nova até na situação da própria área, também fez, foi muito bem feito, situação de se recomendar. Só que, olha aí o dilema, nessas situações de pandemia ainda, você não pode abrir a boca para ninguém. Principalmente porque quando eu comentei com a médica plantonista de que, mas estão falando que era tantos dias, você tem que ficar dentro de casa, que não sei o que, ou alguma coisa, ela falou, quem te falou isso? Eu falei, foi essa situação aqui. Ela falou, não, a plantonista aqui sou eu tô falando para você, ninguém sabe nada, tá? Nós temos essas suposições e mas tantos dias para um vírus se manifestar ou começar a ser transmissível ou não sei o que e tal, mas a realidade ninguém sabe nada. Então, a própria recepcionista do hospital, no caso, ela falou, eu só tive coriza, não tive mais nada. Vizinhos do meu prédio aqui, uma situação mais pandêmica ainda, o senhor com Alzheimer, o filho não podia ficar lá no hospital junto com o pai, a senhora aqui também, que era a esposa, também não. E aí o senhorzinho lá ficou lá no hospital, teve melhoras, voltou para casa. A senhora pegou, o filho que vinha para cá pegou, a esposa do filho que mora em prédios próximos pegou, a filhinha pegou. E graças a Deus foram só com dor de cabeça, e por incrível que pareça, eu falei, mas vocês tomaram esses protocolos aí, não sei o que? Ele falou, só própolis. Caramba, eu tomo própolis, eu compro aqui, eu tomo, tem 2 até aqui, esse aqui é o outro até, eu gosto, tomo, saúde, né, manter o corpo mais forte possível, porque a própria médica em si comentou isso aí, ela falou, a única coisa que a gente sabe, que a gente tenta, é manter o seu corpo mais forte possível. Então se você tivesse alguma coisa começando a preencher o seu pulmão ali, que eu já tô vendo, eu já entrava com a receita com a azitromicina. E talvez já tem gente que receita de pirona, ou sei lá o que, eu tô falando os nomes, mas repito, eu não sou médico, eu sou engenheiro de segurança do trabalho, eu sei algumas coisas, que é o que eu vou comentar ainda agora nesse vídeo, então não estou receitando remédio para ninguém, isso aí eu tô falando o que aconteceu comigo, o que a médica plantonista me comentou. Então ela foi bem sucinta nisso, como eu estou dizendo, ninguém sabe nada. Então, ela viu que a azitromicina funcionava, aí como que ia ser a quantidade que ia ser para tomar, os dias, blá blá blá, eu não sei, graças a Deus não tive nada. Então, numa pandemia, como eu estou comentando, você não pode sair acusando ninguém, mas você devia fazer isso, você devia fazer aquilo, ou tal, não sei o que. Agora, por quê? Olha um outro erro. Um local de uns 30 metros quadrados, já tem um vídeo que foi feito acho que no Japão, tem mais de um ano já, isso foi no início até da pandemia, não sei se o vídeo é antigo ou não. E ele coloca sobre uma propagação viral num espaço fechado. Só que é um espaço maior, como se fosse uma galeria, se eu não me recordo, e em umas 2 horas uma pessoa está numa ponta e o vírus foi parar em todo o local. Num local menor, então, você já imagina que aquilo se manifeste mais rapidamente. Um aluno meu, como eu comento que eu sou professor de arte marcial, me comentou, isso eu não sabia, me passou uma reportagem, eu não lembro se foi um estudo já comprovado cientificamente, que existe uma propagação, vamos dizer, a seco sobre esse coronavírus, ou seja, ou de qualquer outro vírus. Você está correndo na praia, por exemplo, e se você não está soltando coriza, não está espirrando, não está tossindo para sair perdigoto nem nada, mas você, pelo esse ar seco, vamos dizer assim, você pode estar transmitindo o vírus aí. Então, se você estiver num pequeno esforço, você está acima do peso, você vai pegar alguma coisa, você levanta alguma coisa, você está conversando, sei lá, algum tempo, você pode de repente soltar, expelir isso aí, você não sabe. E num local que contém ar-condicionado, etc., split ou de gavetas, os antigos, não interessa, você pode fazer com que isso daí fique circulando no ambiente, principalmente se for como o caso de um consultório. E eu peguei a secretária andando sem máscara, com a máscara literalmente no queixo, eu fiquei quieto, só observando.
E uma meia hora, assim, até o horário de eu ser atendido, e uma senhora entrou e conversando e tal, não sei o que. Eu falo, pô, depois, de 15 dias depois, vem soltar abobrinha pra mim pra falar sobre a situação de você ter uma máscara ou não, cara. Se você tá com uma situação que é possivelmente da transmissão de um vírus e você vir aqui no local, se fosse um colega meu, ao ter visto aquilo e ter sido acusado erroneamente, sendo que a gente não sabe ainda as situações mais corretas de nada, acho que ele já tinha até posto no prego a pessoa, ou o escritório, o consultório, etc. Então, às vezes, nesses seus 20 anos de profissão, você se queima por uma bobagem, porque você não sabe administrar o seu negócio, de que você precisa controlar as pessoas que trabalham para você. Você não pode chegar, principalmente se é um paciente numa consulta médica, odontológica, ou o que seja, de acusar alguém assim. Você não pode fazer uma coisa dessa. Você tem que ficar quieto. Uma situação pandêmica dessa, você não pode acusar ninguém. Você tem que perguntar pro teu chefe, você tem que chegar por aí e falar assim, escuta, mas você autorizou? Ah, então tá bom, então eu vou ficar calado. Se você trabalha 10 anos com a pessoa, alguma coisa assim, você cria certos vínculos, certas intimidades, mas você tem que entender a posição profissional que você trabalha. Você não pode se meter, você não pode falar nada. Mesmo a pessoa que você cria um certo carinho porque te trata bem, etc., cuida de você e preocupada porque está te tratando com uma situação, né, e você explicando o que teve, também é compreensível, mas também não pode, perdão o palavreado, não pode cuspir nada na cara de ninguém. A gente não pode, né? Então, esses tipos de comportamento que eu já falei que os vídeos iam começar a eu dar uns puxões de orelha a mais e explicar algumas coisas, então eu faço esse, eu ia deixar com um vídeo alfa, mas nem vou deixar não, eu vou colocar aqui pendurado para ser lançado aí. Hoje é dia 7/4, são 10:01 da manhã, eu gravo às vezes, como eu já comentei, na madrugada. Então, assim, repetindo, não é por uma questão de pandemia, mas é por uma questão que, se você trabalha para alguém, você tem que ficar quieto, você tem que tratar a pessoa bem, você pode odiar a pessoa, mesmo você sendo o dono profissional daquela situação, do seu escritório, do seu atendimento, você, fica quieto, atende com finesse, com classe, seja profissional, tal, tá bom, beleza, trate por igual, se segure no máximo possível, se você for ofendido ou sei lá o que, faça o seu serviço e bico calado. Faça o seu papel. Eu tô na rua, aí o papo é outro. Tá bom? Porque essas situações de você ficar assim, lógico, dentro do seu escritório, se você for agredido verbalmente, fisicamente, ou como numa rua, etc., aí as coisas mudam. Mas você não pode deixar, isso é um erro de, às vezes, sei lá, 80%, 90% aí de escritórios aí, é o seu lado pessoal influenciar nas suas atitudes profissionais. Você não pode misturar uma coisa dessa. Esse tipo de erro é uma coisa inaceitável, porque como eu comentei, que esse ano seria 21 anos de profissão, me formei no final de 99, então contando o ano 2000, há 21 anos formado. Tirando os atrasos de pandemia, lockdown, a gente ficar dentro de casa, você joga tudo por água abaixo. Até coisas de trejeitos meus aqui no YouTube, eu sempre pensei 2 vezes antes de colocar minha cara aqui. Porque eu vi que quando eu comecei a falar algumas coisas mais profissionais, eu via vídeo meu subindo, depois caindo, depois aparecendo, depois sumindo, depois é um pico de gente que entra ou que sai, não sei o que, de inscritos. Eu até tô pensando em zerar, deixar tudo oculto aí, sei lá, não tô preocupado com esses negócios, tô preocupado em transmissão de informação. Se, como eu já comentei, né, isso aqui virar grana extra, mais ao pé da letra falando, tudo bem, senão não tô nem aí. Então essa dica de comportamento, que eu ia passar ainda mais um, né, gravar mais um sobre mais especificamente esse assunto, é muito complicado. Não cometam um erro como esse. Nós estamos numa pandemia, por isso que eu digo, situações pandêmicas outra coisa. Todo mundo se revela quando é puxado a orelha.
Então você pode ser o mais certinho profissionalmente possível. Na hora que você tomar um puxão de orelha, as pessoas começam a ver, opa, qual é que é e tal. Aí cresce aquele ego e achar que pode falar, que responder, que não sei o que. Um dos vídeos meus já comentados sobre um profissional fez um serviço aqui no meu prédio, em cima de mim. Pessoa eu vi que queria achar que pode e tal e não sei o que. Eu falei, meu, você tem amigos de marido que são sua mão de obra e você deixa um erro grave que já aconteceu aqui nos dois banheiros, na suíte e no social, de vazamento por causa de rejunte, aí não dá, né, meu? Você quer levantar o seu narizinho aí pra falar que você é alguém com vozinha grossa ou com alguma coisa? Então, não pode, gente. Coisas assim vocês têm que aprender isso aí. Então minha dica nessa situação pandêmica é: controlem-se, não levantem nada. Outra situação, chegou exatamente contando, se fosse ainda hoje, ontem, dia 6, porque mudou a semana, o edifício da dentista é considerado shopping, então tinha que ficar fechado, elas não podiam atender fora emergência. Para mim, toda situação local acaba sendo uma certa emergência, porque se eu tô com um negócio que eu fiz o canal, mas falta fazer a obturação, se me arrebenta, se quebra, você vai deixar aberto para a pessoa, ela pode arrebentar numa mordida de alguma coisa mais espessa, ou de como foi feito a situação do dente, ou se quebrou ou não. Então tem que ser consertado o mais breve possível. Bom, então tudo bem, passou-se a semana aí, nada, e hoje, por exemplo, eu estava de manhã com bateria baixa, então deixei desligado o celular, carregando, etc. Veio empregado em casa, ajudar as coisas aqui. E eu recebo somente aquela coisinha chata no celular assim, bom dia, 9h30 da manhã. Olha, são 7:01, que é o que eu estou comentando aqui, não saiu disso. Sabe que isso me transmitiu uma situação de que assim, o prestígio profissional e pessoal da pessoa, para mim, muda. Eu acabo infelizmente levando a um pé da letra de pensar assim, opa, mas peraí, cara. Tipo assim, vou mandar só bom dia pra pessoa, se ela quiser, ela que responda. Peraí, mas você não vai ser tratado, não é da sua saúde? Se der uma besteira porque foi falado bobagem, você tem que atender. Ponto final na história. Você não tem que ficar, principalmente se você é empregado da situação, você tem que pegar e falar, bom dia, senhor Rogério, o negócio é o seguinte, o senhor sabe que o senhor tem que acabar essas situações aqui, estou lhe mandando um recado, para quando que o senhor pode vir aí, ou para essa semana, vamos resolver? Não uma coisa tola de, bom dia, porque para mim a condição dita foi essa, se atender, acendeu, se não atendeu, o problema dele. Aí eu volto a querer parar para indicar o consultório profissional com 20 anos de formado depois de uma situação dessa? Não, infelizmente não. Então às vezes parece que eu acabo sendo chato, né, o dedo duro, como eu falo, fofoqueiro, alguma coisa, mas não é. Eu volto e repito de novo, mais uma vez. Eu pego a minha situação e passo para vocês, por exemplo, como exemplo, para que vocês não passem por situações assim. E se vocês estão querendo começar o seu serviço, o seu negócio, e vocês vão contratar pessoas ou vão agir pessoalmente com as pessoas, não cometam essas situações. Não deixem essas gafes ocorrerem. Pessoas vão existir de todos os jeitos. Eu tive um cliente que era de um condomínio, Quinta Ranieri Green, lembrei até o condomínio, lá de Bauru. Eu fui fazer a parte de corredor e no fundo, que era piscina, um jardinzinho, alguma coisa ali, uma situação de churrasqueira e tal, uma casinha de cachorro, uma ideia que ele queria, uma outra parte que ia ser planejado para televisão e tal, que eles queriam fazer para receber o pessoal naquele fundo da casa dele. Tá bom, legal. Resumo da conversa, o xarope quis me dar calote. Então, às vezes não é questão nem de você ter grana, não, ou o tipo de cliente que você vai atender. E eu, caramba, dava vontade de dar uns tapas na orelha do cidadão, dando palavreado. Falou, irmão, e aí? Você tá me pedindo, tá vendo, e eu tô vendo que você não vai me pagar, cara. Entendeu? Imprime essas folhas aqui que eu quero levar com as ideias aqui e tal, não sei o que, com as medidas, eu não sei o que lá e tal. Bom, aí existem outras situações de como você amarra o seu cliente para você poder ter os seus respaldos depois.
Só que de tanto ouvir até meu pai na experiência, ele falou: Rogério, mesmo você estando precisando de dinheiro, quanto que foi a situação ali? Foi 2, 3 mil reais, não me lembro, não foi coisa grande pelo valor de metro quadrado que era como eu cobrava e a área a ser mexida. Desencana, a dor de cabeça disso aí vai ser bem maior para você, por bobagem. Depois eu fui saber que acho que o cidadão já tinha se queimado até por situações assim, por esse tipo de comportamento com outras pessoas. Pra você ver, daí eu fui ganhando nome, né? Fui ganhando conhecimento, tendo conhecimento com outros clientes, outras pessoas, aí a gente vai vendo quem é quem. Até por valores maiores, assim. Teve uma casa que foi a última que eu tinha lá de aluguel para perto da Praça Portugal lá, que era a imobiliária do outro, do xarope lá do dono. Eu tive que voltar a Santos pela emergência do meu pai, como eu já comentei, fechar na pressa, e eu tinha um prazo de contrato, a gente teve que pagar uma multa condizente do restante, né? Não lembro quantos por cento estava, mas olha um outro abuso profissional aí, uma outra situação pandêmica, já que o título é esse. Armários fechados que tinham ali, que teve roupas dos meus pais quando eles iam para lá, que tinha bastante armário lá, era uma suíte mais um outro quarto lá que era a casa do dono da própria imobiliária, morou lá. Era um quarto que era da filha, então tinha armário planejado, era bacana aquilo ali. Então cabia minha roupa dos meus pais, coisa profissional e etc. E R$100 para limpar armário. Eu falei, pô, mas R$100 para limpar armário, cara? Armário fechado? Que isso? R$100 para limpar vaso sanitário. Eu falei, mas peraí, eu tô fazendo situações aqui que eu passo por problema intestinal todo dia, uma pessoa sozinha. Aí tinha uma manchinha no teto. Eu olhei para um negocinho de descascado de tinta aqui da parede que eu instalei um rack aqui em cima, e tipo mais tantos reais assim. Aí eu falei, pai, eu vou processar esse xarope aí, cara. Eu falei, como é que pode? Não, porque ele já tem um monte de coisa aqui, já tem nome, já tem não sei o que lá, o cara é complicado. Eu falei, mas e aí? Não, mas ele tá na lei. Eu falei, pô, o cara tá na lei, cara. Então esses abusos assim são situações que não pode, gente. Você queima o teu filme assim de uma maneira absurda. E eu lembro que tinha uma lei do inquilinato lá que o pessoal queria cobrar, ou existia aquilo lá, e falando que no contrato inicial era um erro de outras imobiliárias locais que eu havia visto. Eu não me lembro qual era a lei. Se eu lembrar, eu posto aqui. E ela não existia, cara. Entendeu? Então tô até desviando um pouco o assunto, mas falando mais uma situação pandêmica. Então como é que o cara quer cobrar um negócio e estipular pra você uma coisa que não existe, cara? Então a gente tem que ficar de olho nessas situações. São coisas que infelizmente ocorrem. Então esses lados pessoais, assim, eu lembro que até o rapaz da imobiliária lá, isso aí, você quer, não quer é o problema seu, uma coisa assim. E eu lembro que a época de aluguel eu tinha que sair urgente da uma casa que eu tava para ir para outra, que era dividida com mais pessoas, e infelizmente eu tive que ir para o meu espaço. E aí não tinha muito local, né, para ver, era um pouco até mais distante, enfim, de um bairro melhorzinho que é o que eu queria. E aí meio que naquela pressa falei, poxa, então vamos lá, porque o contrato na verdade não existia tempo marcado ali de permanência fora um ano. Aí o cara quis colocar para 3 anos, então nessa situação que eu tive que voltar, eu estava de 1 ano e meio a 2 anos de permanência ainda no local, né? Então foi a minha emergência, passando até mais um lado pessoal para você, de ter que vir embora e acertar o restante. E isso eu tô falando porque valeu mais do que 5 mil reais, 6 mil reais na época, e até meu pai falou, não, deixa quieto, já deixa quieto. E eu, aquele sangue nos olhos, eu falei, eu vou dar uns tapas na orelha desse cidadão, ele passa numa rua fininha do lado da coisa dele lá, do escritório dele, eu vou pegar esse cara na esquina. Você começa a pensar um monte de asneira, olha gente, por isso que eu falo, viu? Não pode levar para o lado pessoal, senão eu ia destruir o cidadão. Pronto, extrapolei. Ia cometer situações que não deu, graças a Deus eu nunca fiz isso, né? Não arrumo confusão com ninguém.
né? É engraçado que depois que a gente atinge níveis de treino, de situação, de idade, e a gente se acalma, né? E a gente pensa, poxa, né? Então não precisa de tudo isso. Ou a gente imaginava que ia ser super-homem porque você tem uma faixa preta ou não sei o que lá, e a vida não é nada disso. Por isso que eu comentei no mequetrefismo lá, né? No outro vídeo aí. Então é isso, tá bom, gente? Assim, não partam para um lado pessoal misturado no profissional. Tomem muito cuidado, porque assim, em psicologia, lembrei agora quando aprendi isso, a gente usa algumas máscaras, que são essas nossas posturas para poder trabalhar e etc. Por isso que às vezes quando eu estou gravando um vídeo aqui de blusa regata, que eu estou na praia, eu falo abertamente, né? Eu vou falar, vou ser sincero, vou ser eu. Só que esse mesmo modo aqui que eu estou falando é o mesmo modo que eu vou tratar o meu cliente, etc. Então por isso que eu digo que de YouTube eu não estou preocupado. Eu estou preocupado de que, poxa vida, ó, entendam como é o Rogério aqui, porque é assim que a gente vai trabalhar, é assim que a gente vai fazer, vou dar a atenção máxima possível de toda a situação, com calote ou sem calote. Você está me cobrando R$100 para limpar o armário, você é um filho da mãe, perdão o palavreado, mas está aqui, ó. Entendeu? Enfim, uma hora o cidadão quebra a cara por conta. São situações na vida, você sempre vai ganhar e sempre vai perder. Então a vida é assim, meu. Infelizmente, né? A gente tem que tomar cuidado para não ser tonto para todo mundo, né? Perdão da minha outra extrapolada aqui. E vamos viver e vamos fazer certo, tá? Então, numa situação dessa, como pandemia, como estou comentando, toda situação que te levar ao seu eu para alguma emergência, alguma coisa que te tirar do sério, controle-se. Aprenda a manter o seu lado profissional, porque o seu eu vai estar com você, né? Obviamente, o seu eu, o seu ser vai estar com você em tudo. Numa festa, numa namorada, num jogo, num treino, no escritório, etc. Tá? E aí, às vezes, aquele ditado de as pessoas não mudam, as pessoas se revelam, você pode se queimar, porque todo floreio que às vezes você possa ter, se você não for honesto, não for humilde de falar, poxa, olha, realmente eu errei aqui, ou me desculpe, alguma coisa assim, a gente não. Não sou perfeito também, graças a Deus por isso. Gosto de parar e falar, puxa vida, preciso aprender mais. Então, os meus alertas são sempre nesses vídeos falando, se afastem de pessoas assim, tomem cuidado, não caiam em jogos psicológicos para te levarem a extremos, e vamos indo fazer o que? Ninguém vai mudar o mundo, eu não vou mudar o mundo com esse vídeo, não sei para quantos acessos, quantas pessoas vão falar, puxa, que bom, isso me ajudou, e é isso, tá bom? Então, sem mais delongas, já estendi bastante aqui, a realidade é essa, um fato ocorrido foi esse. Até na mudança de canal aqui antes de dormir, eu olho para cima aqui porque a TV tá ali, peraí, deixa eu dar um ok aqui. O vídeo é O Diabo Veste Prada. É um excelente filme para se assistir, eu botei no mudo aqui, que tem muitos comportamentos profissionais aí, também é uma recomendação. Tá bom? Valeu, abraços, é isso, até mais, graças a Deus, não peguei esse treco, não peguem, se cuidem. Perdão. Vão no vídeo que eu já comentei aqui, vou deixar no card aí sobre máscara. E aí aí vocês veem lá mais algumas coisinhas aí, porque como é que funcionam as situações, porque pra você usar a máscara, mesmo a gente estando com todas elas do jeito que a gente acha que nem assim às vezes a gente ainda vai tá correto, tá bom? Então é isso, tomem cuidado com o que a gente faz com essa pandemia, com o que a gente fala. Fiquem com Deus, abraço, valeu, falou. Mais pra frente acaba esses trecos e a gente volta a falar mais coisas alegres. Abraços, fiquem com Deus, fui, tchau.